Existe uma lista de sintomas e perseguições? Como é tratado na libertação essas perseguições? Então, a minha cabeça é muito bem organizada para isso. Então, a pessoa chega no gabinete, está com uma dificuldade. A primeira coisa que eu falo para ela, eu pergunto para ela, quem é Deus para você? Então as pessoas têm resposta, Deus é tudo. Eu explico, não, Deus não é livro, Deus não é copo d'água, Deus não é microfone. Quem é Deus? Aí tem aqueles que são mais espiritualizados, vão dizer assim, não, Deus é o El Shaddai Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, é o Deus da minha provisão, mas ele nunca responde que Deus é Pai. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar os filhos até algo chamado paternidade. Se você não chama Deus de Pai, se você não consegue entender que teu Deus é o teu Pai, é porque às vezes a figura do pai é tão distorcida, o cara teve um pai tão ruim, ele teve um pai tão... A palavra certa é essa, com a identidade tão distorcida, que ele não consegue chamar Deus de pai. Não. Pai é uma figura má. Mas, na verdade, Deus empresta o nome dele para o pai, para que o pai abençoe. Então, a segunda coisa que eu pergunto, você perguntou sobre uma lista, né? Então, você vê, eu vou buscar destruição, eu vejo assim, ó, insuficiência econômica, mesmo quando a pessoa tem muito dinheiro. A pessoa ganha bem, o dinheiro não dá. Ele tem uma empresa, ele paga os funcionários, um funcionário tem carro quitado, tem casa quitada e ele não tem. O dinheiro não rende. O dinheiro não escoa assim como se fosse uma hemorragia. Eu vou buscar históricos de violência, de mortes, de assassinatos, de suicídio, de mortes prematuras. Quando você fala de lista, é um esquema de investigação. Como você vai no médico, o médico fala assim, o que você está sentindo? Você repara que você vai no hospital doente, vão pegar sinais vitais, tira a temperatura, vai medir a tua pressão arterial, o médico vai buscar se você está vivendo, está com anemia, está com uma infecção no ouvido, abre a boca. Deixa eu ver se você está com uma infecção na garganta. Descobrir a raiz, de onde veio, como veio. É a mesma coisa que eu faço. Então, são repetições de tragédias hereditárias, de enfermidades, divisões familiares, separação, quebra de alianças, adultérios, são as chamadas anormalidades e desvios na área sexual. Você tem que ver, pastor, eu tive 1000 mulheres, eu transei com 40. Não, peraí, Deus deu uma mulher e aí ele quer ter 40. Então, são aquelas cadeias pecaminosas, comportamentos aprisionados com vícios repetidos, permanentes. Ou então quando a pessoa sofre um ataque frequente, maligno. Eu atendi um cara uma vez, foi bem interessante. Um senhor já, ele tinha um histórico de morte. Nossa. Então a mãe dele quis matar ele, a irmã dele brincando um dia, pegou uma garrucha, que é uma arma pequenininha. Não tem nada. Foi dar um tiro, deu um tiro. O projetil, o pessoal chama de bala, né? Entrou aqui no nariz dele, se alojou no cérebro. Nossa. Uma outra vez, a mãe dele pegou ele de novo, botou a cabeça dele numa madeira, pegou um machado para arrancar a cabeça dele, porque ele desobedeceu, mexeu alguma coisa. Aí a tia segurou. Aí você vê um monte de morte. O tentativa sofreu acidente 2 vezes, quase morreu. Então você vê o quê? Que tem um espírito de morte atrás dele. O espírito de morte é convidado. O espírito de morte, ele segue 2 padrões. Ele persegue sangue inocente derramado e rebelião. O cara é rebelde. Não vou fazer, eu faço do meu jeito. O rebelde, ele é perseguido por um espírito de morte. E a pessoa que mata animal, para fazer trabalho, repara que o mundo espiritual exige sangue, né? Pessoas que abortam, não o aborto espontâneo, o aborto provocado. Eu vou lá, eu vou pagar para tirar. Eu vou incentivar a tirar. O próprio assassinato, as tentativas de suicídio. O sangue inocente,
ele provoca perseguição espiritual. Quando você trata isso tudo tem que ser tratado num ambiente de confidencialidade dentro da igreja. Né? E para você poder ter fazer essa detecção espiritual na pessoa, é feito através de um mapeamento. Como você trabalha com isso? Como é trabalhado isso na libertação? São duas perguntas, né? A primeira chama-se ética pastoral. Todo mundo tem vergonha. Você tem vergonha, eu tenho vergonha, e a pessoa que está ouvindo tem vergonha. Uhum. A vergonha faz parte da queda humana. Adão, quando ele come o fruto que Deus falou para ele não comer, ele repara que ele estava nu. O que ele faz? Ele se esconde. Vergonha. Uhum. E ela está vivendo nu. Ela se esconde. Você não tem vergonha de sair pelado no meio da rua? É vergonha. Sim, sim. Uhum. O pecado produz vergonha. Davi teve uma noite tórrida de prazer com a vizinha. O que ele fez? Se escondeu. Ele chegou no dia seguinte, postou uma foto no Instagram e peguei a mulher do vizinho. Fez isso? Não. O pecado promove escuridão, vergonha. Você peca, mas ninguém pode saber. E se meu pai souber, ele me mata. Se minha mulher souber, ela me mata. Uhum. Se meu chefe souber que eu estou dando aqui esse desfalque, ele me manda embora, me manda... Então, o pecado, ele caminha junto com as sombras, entendi, com a escuridão. Só que a pessoa sabe que ele pecou. E ele sabe que está sofrendo isso que a gente chama de maldição. Uhum. Ou seja, as tragédias perseguidoras. Consequências. Consequências. E o que ele faz? Ele entra no gabinete, eu e ele, e aí ele fala, pastor, eu pequei assim, assado. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Agora, o mapeamento, que é a sua segunda pergunta, ajuda a pessoa a organizar a cabeça dele. Eu tenho aqui um livro, Discernimento Espiritual. Esse livro aqui, ele tem 30 anos de atendimento pastoral. Eu tenho que são quase 500 páginas. E eu ensino aqui a respeito de envolvimento com ocultismo, adivinhação, numerologia, cabala, tarô, búzios, pactos demoníacos, encantamentos, jaulas espirituais de Satanás, responsabilidade invertida, razões para o sofrimento, laço de alma, perseguição, perversão sexual, aborto, espírito de morte, falência econômica, mecanismo de proteção, cadeia das seitas, benzimentos, feitiços, simpatias, abertura de chakras, feitiçaria, bruxaria, a chamada bruxaria para crianças, Vika. Então, é um conteúdo bem robusto. Muito robusto, muito robusto. Aqui, um livro cheio de argumento bíblico, né? E aqui eu ensino a pessoa a mapear. Então, a minha cabeça é organizada, mas quem está fazendo isso agora não organiza. Uhum. Então, eu começo assim, vem cá, quero saber da sua família. Quais são as perseguições, dramas e tragédias? Quais são os pecados ligados à sua família? Ele vai dizer, na minha família, aquela história, todo mundo se separa, ninguém se casa, meus irmãos são violentos, eu tenho perda de filhos, eu tenho perda financeira, a gente junta dinheiro até os 40 anos, depois fica pobre, perde tudo. Uhum. Aí eu quero saber de você agora. Aí ele escreve lá, quais são os pecados? Consumismo, vaidade, eu tenho um problema com ciúme, com inveja, com bebida. Então a pessoa escreve aquilo. E depois,
palavras de praga lançadas sobre você. Aí depois, envolvimentos românticos, alianças que você fez, envolvimentos com espiritismo, com baixo espiritismo. O mapeamento, ele ajuda a vítima e ajuda o libertador. Então, a partir do momento que ele abre a vida, isso não é feito num atendimento, a pessoa leva o mapeamento para casa, é uma ficha. O mapeamento que eu dou tem 12 páginas, frente e verso. Tem 24 páginas, 12 folhas. Aí a pessoa preenche. A pessoa leva para casa, então? Para casa, ou para o ambiente de segurança, é um problema dele, ele não vai repartir isso com mais ninguém. Eu faço um mapeamento contigo. Você não vai mostrar para teu filho, para tua esposa, é você e Deus. Aí no final, o que eu faço? A gente vai lendo, eu tiro as dúvidas. O que foi isso aqui? Como é que foi? O que aconteceu aqui? Por que aconteceu esse fato? Sim. Eu vou investigar, aí eu vou ajudar a pessoa. Aí você vai ver que tem áreas. Uma vez eu estava tratando de uma mulher e a vida dela, assim, uma serva de Deus, trabalhava na igreja há 20 anos, ajudava todo mundo, mas tinha um problema seríssimo de comportamento, as pessoas não aguentavam ela, pessoa chata, implicante, um pouco espinho, mas trabalhadora na igreja, 20 anos na igreja. Pastor, você pode atender? Foi uma pessoa até do norte, centro-oeste do país. Quando eu fui atender ela começou a preencher esse mapeamento aqui comigo, tá? Quando ela preencheu, ela falou assim, quando eu era garota, minha mãe me levou no cemitério, me obrigou a prestar homenagem para uma pessoa que tinha morrido lá. Falei, como é que foi essa homenagem? Não, acendeu uma vela, fez isso, fez aquilo. Tal. Naquele dia, pastor, uma coisa ruim entrou em mim. Aí eu anotei aquilo. Fui fazendo com ela a renúncia. Na hora que eu falei, em nome de Jesus, eu rejeito todo o mal que entrou em mim quando eu tinha 12 anos, naquele cemitério. E ela repetiu. Quando ela repetiu, ela deu um grito. Mas deu um grito. Manifestou um demônio e estava escondido nela, ó. Desde os 12 anos. Quer dizer, a mãe dela levou ela, obrigou ela a fazer uma aliança com o espírito de morte. Nossa. Entendeu? Então, o mapeamento serve para isso. Mapeamento serve para quê? Eu tenho um curso na plataforma curso.pastorlobo.com. Mostra um pouquinho sobre os cursos para a gente, por favor, ou fala um pouquinho de cada curso. Olha, eu tenho essa plataforma institutoexos.com, www.institutoexos.com. Lá tem os nossos livros, Intercessão em Chamas, Sangue nos Umbrais, Casa de Paz, Estado de Guerra Espiritual, Aliança de Almas, o Autoridade sobre as Trevas. Aqui é para você quebrar mesmo, né? Para você quebrar alianças, né? Esse livro aqui é impressionante, é um best-seller. O Discernimento Espiritual que eu mostrei, ainda tem um alvo, proteção espiritual para os seus filhos, e eu tenho o Blindagem contra as Trevas. Todos eles no institutoexos.com. Aqui também, próximo mês de maio, de 15 a 17 de maio, eu vou estar dando um curso. É um seminário avançado de guerra espiritual. Esse seminário é uma imersão de 15 a 17 de maio, está aí, ó, na tela. Vagas limitadas. E eu ministro esse curso com a minha esposa, a pastora Fabíola. São 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado. A gente faz isso para o pessoal ter um domingo que vem para Curitiba. Vai ser aqui em Curitiba. Então as inscrições... É uma imersão mesmo, intensivo mesmo, o dia inteiro. Vocês vão ficar comigo o dia inteiro aqui. Eu vou ensinar tudo a respeito de guerra espiritual. E para esse curso presencial, tem caravanas de igreja que vão? Tem muita gente, vem gente de todo lugar. Olha, vem gente, eu já recebi gente de Dubai, da Inglaterra, da Espanha, Estados Unidos, Argentina, Chile, mas vem do Brasil inteiro. Entendi. Norte ao sul, leste ao oeste. Recebo gente aqui de Manaus, recebo gente do Amapá, de Belém, de Fortaleza. Tem uma turma de Teresina, Piauí, que vem em São José dos Campos, São Paulo, Minas Gerais, BH, né? A gente vem muita gente do sul também, Rio Grande do Sul, e gente de Curitiba também. Entendi. O pessoal que quiser entrar em contato, então, através do institutoexo.com.
E também tem o WhatsApp do Instituto que está lá no site. O pessoal pode procurar direto lá e tentar contactar caso tenha muita gente da igreja, uma caravana fechada, algo assim. E pode tentar lá. O telefone é 41 9938 0980. 41 9938 0980. Certo.